Quando a gente realmente é preocupado com a obra de Deus, não existe em nós o mero desejo de trazer para fora, trazer sujeira para fora, simplesmente por um deleite de expor ou de apontar dedos. Eu queria trazer para vocês, através desse vídeo, de modo que vocês entendessem que todas as vezes que você vê alguém que se levanta no meio digital ou em alguma igreja para fazer denúncias, para trazer um peso de julgamento, não é um mero deleite que a pessoa está tendo em fazer aquilo, porque precisa descartar pessoas, ou porque a gente precisa estar certo. Aquele que é espiritual, discerne as coisas espiritualmente, vai trazer para o público, aquele que tem esse dom de fazer isso, porque a Bíblia fala que existem dons que foram distribuídos, e aqueles que se preocupam em aperfeiçoar o dom, eles sempre vão querer centralizar tudo pela palavra de Deus, para aquilo que realmente a palavra de Deus fala sobre diversos assuntos que já aconteceram e até assuntos que ainda irão acontecer. Porque o nosso posicionamento de verdadeiro adorador, que adora em espírito e verdade, que observa as Escrituras, nunca vai ser só para nós estarmos certos, mas para trazer à lembrança da memória das pessoas aquilo que realmente é prezado na palavra de Deus. Que quando eu trago aqui essas situações, quando eu venho expor, quando eu venho falar sobre alguma coisa, não é porque eu acho legal, porque está trazendo discórdia, está manchando a igreja, não. A gente tem que quebrar a ideia de que tudo bem, que a gente pode passar o pano, né? Porque a pessoa precisa de perdão e arrependimento e se consertar e tem que se consertar na igreja. Eu sei disso, a igreja ela também é um hospital. Mas a gente não pode calar a voz daqueles que têm uma voz profética, aqueles que Deus tem despertado para trazer a memória e fazer abrir os olhos das pessoas acerca de coisas que estão entrando, estão contaminando, e não deixar que a gente cale essas pessoas. Porque Deus ele é justo, ele é um justo juiz, e ele não deixou todos esses dons, gente, à toa. A gente precisa saber qual é o nosso dom e saber respeitar a vontade de Deus em querer usar esse dom através da nossa boca, através de abrir olhos de pessoas, pessoas novas na fé, pessoas antigas na fé que talvez nunca conheceram, para que a gente sempre esteja entendendo o conhecimento da palavra de Deus, trazendo para a nossa vida habitual que o conhecer ao Senhor faz parte da vida do cristão. O ler a palavra, se deixar ser ensinado pela palavra, ter um coração moldável, porque ler a palavra ela entra e ela vai trazendo uma nova forma para dentro de você. E você não consegue jorrar outra coisa a não ser a palavra de Deus, a santidade de Deus, aquilo que o Senhor preza, aquilo que o Senhor ama. Muitas vezes a gente vê aqui na internet as pessoas brigando com pessoas que trazem uma palavra mais dura, criticando pessoas que trazem os escândalos que estão acontecendo, né? Às vezes a gente não consegue se colocar neste lugar de que a gente precisa sim de confronto diariamente. A palavra de Deus precisa nos confrontar diariamente, principalmente aqueles que são ungidos para estar em lideranças. Então eu queria finalizar esse vídeo apenas dizendo que precisamos nos posicionar mais, sim. Eu sinto falta de posicionamento, eu sinto falta de oração, de jejum, de leitura compenetrada ali na palavra, com seriedade, não só buscando bênçãos, não só buscando um calorzinho no coração, uma maciez, não, mas querendo confronto e falando, Senhor, eu choro pela tua igreja, eu choro pelo que eu tenho visto de notícias, Senhor, restaura, Senhor, mostra para quem já está lá na frente, aquele que se perdeu, aquele que começou bem. A gente, enquanto corpo, precisa tomar esse comportamento e precisa ser algo natural no nosso meio. E que quando alguém se levanta para trazer algum juízo, para trazer alguma coisa, olha, isso aqui está errado, tem acontecido assim, isso aqui não deveria estar acontecendo, não venha do nosso próprio meio palavras de condenação. Antes precisamos orar e pedir ao Pai, Senhor, é isso? Eu tenho visto isso? Eu tenho andado tanto por aí, eu tenho visitado outras igrejas, até mesmo na minha própria congregação, isso tem acontecido, eu tenho visto essa mornidão, por que que tá assim, o que está acontecendo? Será que essa pessoa falou é verdade? Então busquem o discernimento espiritual, busquem a sabedoria do alto, que Deus dá a sabedoria de maneira liberal para aquele que busca Ele. Ele não tem essa coisa de eu vou reter, eu não vou dar para aquele que está me pedindo conhecimento de mim, para discernir e para salvar pessoas pelo bem do coletivo. Não existe esse sentimento em Deus. Deus ele é santo, ele é puro, e ele fala que o caminho para vermos a ele é o caminho da santidade por meio de Jesus, que é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, é muito duro ouvir palavras. É muito ruim você estar liderando algo e você
alguém se levantar para dizer assim, olha, existem lideranças aí que estão assim. E aí você ouve aquela palavra e você não se deixa ser confrontado por aquela palavra. Cara, isso me deixa assim muito triste. Eu choro na presença de Deus. Falo, Deus, perdoa essas pessoas, porque é tão nítido, é tão claro. E como que essa pessoa que está nessa posição, ela ainda não se enxergou? Por que que eu tenho que me enxergar nos meus erros, nos meus delitos, quando eu escuto uma palavra? Mas às vezes pessoas que estão mais acima não conseguem se deixar confrontar. Não é por um mero prazer em trazer pecados de terceiros ou desvios de conduta de terceiros para trazer apenas simplesmente por um prazer. Não, porque as coisas de Deus, elas exigem zelo, elas exigem dedicação, muita dedicação, não é de qualquer jeito. Então, não é só, nossa, você, igreja tal. Não é meramente isso, gente. Então, a gente precisa ser maduro até para saber ouvir, orar em cima daquilo e sentir, será que isso vem do Senhor? Será que isso não vem? E se vier, se permita ser confrontado. Se vier, se permita ser moldado. Isso é para o bem, é sempre para o bem, é sempre para o bem. Então, em nome de Jesus, eu faço parte dessa igreja e eu quero sempre fazer parte dessa igreja que se preocupa com a verdade. E Deus tem falado muito assim sobre leitura da palavra, sobre ler as escrituras, estudar o aprendizado do que é a vontade de Deus, observar como que essa movimentação espiritual, pedir o discernimento do Espírito Santo para ir nos ensinando todas as coisas, inclusive na hora de sermos confrontados. Quantas vezes eu não fiz algo errado e eu tive que ir lá me posicionar e pedir perdão? Quantas vezes eu achava que eu estava fazendo algo ali que estava glorificando a Deus e não estava coisa nenhuma, era coisa do meu braço, da minha mente, sabe? Da vida, assim, tipo, não, eu acho que é isso, então eu vou fazer assim. E às vezes Deus falou assim, eu não te pedi para fazer isso. Isso não tem a ver, isso não tem nada a ver. E eu tive que ir lá, voltar, e dar um passo para trás, para dar dois para frente. Isso faz parte, isso é normal na caminhada do cristão. Mas às vezes a gente precisa amadurecer e entender essas normalidades, normalizar mais a questão de preciso absorver aquilo que é para mim e me deixar ser moldado, porque a gente não acerta em tudo. A gente não acerta em tudo 100%. Até fazendo as coisas para Deus, a gente pode, sim, por um desvio momentâneo, levar e conduzir para um outro lugar. Mas que a graça de Deus esteja sobre a igreja. Eu sou igreja, eu faço parte da igreja. Eu não sou pastora, eu não sou líder de nada, eu não sou, mas eu sou igreja de Cristo. E eu me preocupo muito com deixar o cerne ali da palavra de Deus preservado, principalmente dentro do meu coração, dentro da minha casa, dentro da minha família, sabe, daqueles que se encontram, porque a palavra de Deus, ela é santa, e ela é viva, ela é eficaz, ela faz discernimento de pensamentos e intenções do coração. Ela é santa, ela é pura, ela tem poder, ela tem vida ali. Então, se eu não estiver manejando bem essa palavra, a conta vai cair para mim, sabe? E isso para mim é um julgamento muito pesado, muito pesado. Então, que Deus traga ao teu coração, ao meu coração, independente da posição que você está, que haja essa consciência de que quando você ouvir alguém falando sobre algo que está errado na igreja, você perceba se você não está sendo essa pessoa e se você não está vendo alguém fazer e você não está confrontando a pessoa com a palavra. Essa é a mensagem que Deus trouxe para o meu coração. É o que Deus tem trazido para mim tem umas 3 semanas a respeito do que está escondido cabe a Ele, mas o que está descoberto cabe a nós. E mais uma vez esse vídeo que eu postei mais cedo trouxe também sobre isso. Então é isso, gente. Que Deus realmente possa ter liberdade para nos corrigir, independente da posição que ocupamos. Tá? Deus te abençoe.